Salve, torcida! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Careca Vascaíno. Ô senhor, o estatutômetro aqui é todo vapor. 8.105 sócios estatutários. A gente sempre que faz o vídeo a gente mostra isso aqui, ó. Isso aqui é na íntegra. Oh, meu Deus, atualizado em tempo real. E já somos mais de 400 pessoas no Movimento Vasco do Povo. Eu quero agradecer a todos vocês que, independente, né, de qualquer coisa, estão se associando a esse movimento. E olha, rapaz, o negócio tá pegando fogo. A cada dia que passa, eu tenho a certeza que eu fiz o certo, né? O Movimento Vasco do Povo, ele surge de uma ideia lá do Dr. Walter Brito. Por quê? Porque, apesar de todas as diferenças que existem, né, entre o Walter em relação ao Levin, ele falou já várias vezes que não foi o candidato dele, que ele não apoiou, mas entrou com ações na justiça para que o Levin fosse empossado. Diante de tudo que aconteceu em 2020, Dr. Walter Brito, ele explana, como um excelente advogado que ele é, ele explana tudo que aconteceu, toda a falcatrua envolvendo em 2020. Cara, e são coisas que houve muito, não pouco não, mas houve muita influência externa, fora Vasco, para que aquela eleição do dia 14, a enquete online, acontecesse. E assim, meus amigos, estão rolando coisas aí que, ô senhor, eu vou colocar de novo aqui o excelente vídeo lá do Pega na Geral, para vocês terem uma noção do que eu tô falando. Colina, você foi enganado, vamos gritar unidos. Não quero esculacho, sei que já dá pra ver que isso é coisa de ladrão e não dá pra correr, pois você está no caldeirão. Pode ser que eles agora consigam, porque uma maioria transforma numa SA, vai vender, aí nós vamos brigar. Nós vamos continuar brigando, que nós não podemos aceitar que esses caras vendam o Vasco. Tudo que o Vasco está passando agora com essa fase de venda do Vasco, o presidente me falou lá, em dezembro de 2020, assim, era o foco dele. Eu não vejo necessidade ainda do Vasco se transformar num clube empresa. Clube empresa é quando você é um clube associativo, sem nenhuma perspectiva de melhora, com finanças completamente deterioradas, sem torcida, uma torcida relativamente pequena, que não tá crescendo. Então, eu acho que não é o nosso caso. Fecharam a sede do Calabouço, abandonaram São Januário e montaram o pior time da história do clube. Festejaram o 5º lugar no Carioca, pois desde o início, o plano da dupla Salgado e Brant era mesmo permanecer na Série B. Tudo com o objetivo de vender o Vasco na Bacia das Almas. Com isso, muita gente vai ganhar dinheiro às custas do sofrimento de milhões de torcedores. Nós temos no nosso contrato garantias da 777 de investimento mínimo no futebol. Eu vou falar muito explicitamente no elenco de futebol profissional do Clube de Regatas Vasco da Gama, de modo que esses investimentos garantam que o Vasco da Gama figure, possa montar equipes da sua magnitude para disputar os títulos que for disputar. E aí nós estamos também tratando isso de maneira muito objetiva, falando do Campeonato Brasileiro. Estamos falando da Copa do Brasil, estamos falando da Copa do Brasil, estamos falando da Copa do Brasil. Acabou! Estamos falando da Taça Libertadores da América e estamos falando do Campeonato Mundial de Clubes. Fomos eliminados, 2 derrotas, mais um vexame, assim como foi o vexame para a queda da Série B em 2020, assim como foi o vexame da permanência na Série B em 2021, quando escapamos da Série C por 5 pontos, tantas outras humilhações que essa diretoria ilegítima, pior da história do Vasco, vem submetendo o nosso clube. Caminha lentamente para a bola com paradinha, bateu, acabou! A gente não quer ter razão, a gente quer ser feliz. A gente não quer ter razão, a gente quer ser feliz. Claro que não, você não quer perder dinheiro, você não quer se meter numa furada dessa, a não ser que você seja um
picareta, como foi a 777, né? O Dr. Walter Brito falou isso até no programa lá do Pega na Geral. Cara, quem comprar o Vasco, com o Vasco, tendo um presidente que está vendendo o Vasco através de uma liminar, será uma empresa muquirana. Falou isso lá atrás, cara. Lá atrás, antes disso tudo acontecer. E foi a realidade que aconteceu. Então, se esses caras estão com essa voracidade toda para vender, é porque eles têm um comprador. E esse comprador é vagabundo. Se esses vagabundos têm essa pressa toda, é porque eles têm alguém para comprar. E esse alguém, com certeza, é também um sujeito que anda fora dos limites da moralidade e da legalidade. Porque ele não tem legitimidade para vender, ele está sob uma liminar que pode cair a qualquer momento, será o fim, a bancarrota total do clube, da nossa história e da nossa instituição. Consultei a situação do CNPJ, do Serasa, da 777 Carioca, LLC. E está aqui, né? Atividade, holding, fundação, 2/6/2022. Inscrição, 2/6/2022. Atividade, holding, empregado, 0. Filiais, 0. Capital social, 0. Capital realizado, 0. Capital autorizado, 0. Nacionalidade, estrangeiro, origem privada. Então, uma empresa que tem 0 de capital social, 0 empregado, vai contratar quem? O Vasco tem um futuro em 2023 muito maravilhoso, né? Com possibilidade e vai ter grana pesada para contratar jogador. As obras no CT vão começar independente de primeira ou segunda divisão. Equação simples, investimento mais jogador contratado igual ao resultado. Isso é certo. Bom, podemos dizer que teremos uma terça decisiva aí para o Vasco, porque os executivos da 777 chegam ao Rio de Janeiro na parte da noite. Vai ter muito que se fazer na parte final da noite. Um dos diretores da 777 esteve na Vasco TV, deu uma entrevista e prometeu fazer investimento no time de futebol, o tanto quanto a torcida do Vasco merece. O Vasco vai voltar a ser uma equipe competitiva. CNPJ aprovado, a Vasco SAF sai do papel. Aí sim, papai! Agora, o Vasco vai seguir todo o trâmite para pegar os recursos da 777 Partners. Desde então, está em curso um metódico projeto de destruição do nosso Vasco. Destruição institucional, patrimonial, financeira. Não é uma empresa, é uma verdadeira falcatrua. Eu falei isso. Não tem como uma empresa séria se meter nisso que está aí. Isso era óbvio. Aí os caras me apresentam quem? A 777 Partners, que é de um ex-traficante, sujeito condenado a 25 anos de cadeia, confessa o crime, cumpre 15, e nesses 15 anos ele monta uma empresa. Depois de ser condenado por tráfico de cocaína, ele monta uma empresa que tem como símbolo 777, que além de ser símbolo de jogo, é símbolo também de tablete de cocaína. Da colina, você foi enganado, vamos gritar unidos. Não quero esculacho, sei que já dá pra ver que isso é coisa de ladrão e não dá pra correr, pois você está no caldeirão. Eu quero mais é sorrir, sentir e ser campeão. Está aí, vídeo passado do Pega na Geral, um excelente vídeo. Cara, uma edição foda, um vídeo fenomenal, explicando um pouquinho do que aconteceu lá atrás. E hoje a gente tem o Vasco. Depois de 2020, cara, quando o Jorge Salgado assume o Vasco, ele vende o Vasco já estava vendido desde quando o Jorge Salgado assume a presidência do clube. Eu tenho vários vídeos aqui, eu vou recordar isso para vocês nesse tempo que a gente vai ficar parado, pouco menos agora de um mês, mas a gente vai recordar determinadas falas, determinados vídeos, e é bom isso acontecer, porque assim, são vídeos de mais de 3 anos. Lá atrás, não me venha falar que o Vascaíno estava enganado, não. Pelo menos quem acompanhou aqui esse canal, até mesmo os haters, eles estavam
ciente de tudo, porque foi falado aqui, foi falado por figuras políticas do Vasco, figuras públicas, e não nos deram ouvido. E hoje a gente sofre. Hoje a gente sofre com tudo isso que fizeram com o clube. Mas eu vou deixar um vídeo aqui para vocês. E agradecer ao Mário Matos que me enviou esse vídeo. Eu vi o vídeo que o Mário me enviou e eu falei, caralho, vou lançar isso aqui logo, né? E depois eu vou comentar sobre isso, porque assim é muito grave. É muito grave. Não sei no que vai dar. A gente sabe que a gente vive no Brasil, mas o circo está se apertando, se fechando, e olha onde o Vasco está enfiado. Tamo junto, depois eu volto. Um forte abraço. Tem outros casos muito escabrosos que a gente ainda está aqui se debruçando, mas tem até um candidato a presidente o do Vasco. Do Vasco, né? Que estava sendo ali monitorado porque provavelmente o agente envolvido ali... Ou a família Bolsonaro, né? Porque diz que o Flávio é vascaíno. O Flávio Bolsonaro é vascaíno. Então tem um pedido para investigar aqui um tal de Jorge Salgado, possível candidato à presidência do Vasco. Né? Ó, irmão, bom dia, ajuda aí com essa demanda. Tinha uma demanda de cima para investigar o cara que era candidato à presidência do Vasco. A cartolagem e a história estrutural do autoritarismo, tudo misturada. Tudo misturado. Bom dia, qual é a bronca? Pergunta um dos arapongas. O outro fala, é caçar podre desse maluco aí. E caçar aí é interessante, porque ele está falando assim, lá vem o vascaíno, ou seja... Algum vascaíno de cima... pedindo para investigar esse vascaíno aqui, que provavelmente era inimigo interno. Isso aqui é só para o nosso Chico Alves, que é lá do site, que é vascaíno. Ele vai entender isso melhor do que a gente. Eurico Miranda fica no chinelo, né? Total. É dessa turma aqui. Gabi, Gabi, a gente está acostumado a ver o Lindener às quartas-feiras no Provocação Histórica, né?